gratuaialxa, gratuaial, gratuaialxa, gratuaial, gratuaialxa, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Amados irmãos, pedras preciosas, hoje, dia 10/9/2021, sexta-feira, nós estamos aqui na casa da nossa irmã Edna, estamos sentindo saudades dela, né? Logo, logo ela está de volta. E vamos iniciar, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as autoridades, né? Sobre os querubins, sobre esses principados. Nós vamos falar um pouquinho deles. Então é o seguinte, vamos iniciar abrindo. O pai me deu essa manhã essa passagem. Romanos, mas nós vamos iniciar em Romanos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. 1987. Na Bíblia Oxalá. A partir do primeiro versículo, tá? Diz assim: cada um se submeta à autoridade constituída, às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Ial, e as que existem foram estabelecidas por Ial, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Ial. E os que se opõem atrairão sobre si o quê? A condenação. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem. Entenderam? O que governa, eles o quê? Eles não falam para causar o medo. Sim. Entendeu? Sente medo porque tá É, vendo, né? isso. A gente sente medo porque eles estão É praticando. porque ele está fazendo o bem. É porque se fez o medo, se fez algo de errado, né? Aí aquela palavra e aquela autoridade sobre ele ali causa medo, porque ele está agindo no erro. Vocês estão entendendo? Sim. Queres então não ter medo da autoridade? Aí ele responde: pratica o bem e dela receberá elogios, pois ela é instrumento de Ial para te conduzir ao bem. Se, porém, praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Ela é instrumento de Ial para fazer justiça e punir quem pratica o mal. Então aqui, vocês viram aqui que falou da espada. Essa autoridade, ela traz a espada. Apocalipse 19, a gente vê aquele cavaleiro. 19 o quê? 11. Que sai da boca dele o quê, irmã Iraci? Espada. Não é? Então, ou seja, essa autoridade que sai da boca dele foi instituída por Ial. É isso que é maravilhoso. Vamos lá em Colossenses. Nós sabemos esse texto de cor e salteado. Colossenses o quê? Exatamente. Colossenses 2054. 1,15. Estava lá perto e estava aí. Filipenses, Colossenses. Vamos lá. Colossenses 1. Versículo 15, né? Diz assim: ele quem? Yalxa. Yalxa. É a imagem do Ial invisível, o primogênito
de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado como? Por quem? Por ele e para ele. Por Yalcha e para Yalcha. Por Yalcha e para Yalcha. E ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste. Beleza? Aí o versículo 18. É a cabeça da igreja, que é seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos. Por que primogênito dos mortos? Ele foi o primeiro a ser ressurreto. Foi o primeiro, isso, o primeiro a ser ressuscitado, né? Ser ressuscitado. Caindo por terra, o que está escrito em João, que fala que Lázaro ressuscitou ali, né? Depois de 4 dias, caindo por terra aquilo ali. Então tá, porque não tem ninguém que seria primazia, que seria o primeiro, ele seria Yalcha. Tendo em tudo a primazia, pois nele aprove a Yal fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra, os do céu, realizando paz pelo seu sangue no madeiro. Então tá, aqui é só para a gente entender a autoridade. Quando a gente fala, irmãos, é tão maravilhoso isso, a gente tem que ficar assim assustado, porque quando a gente vê essas mensagens todas que estão sendo ditas agora, é tudo de Yal, né? Você vê que a palavra, todas elas estão se encaixando. A ministração está sendo dita, está sendo juntada as pedrinhas preciosas, a gente só está vendo isso. Mas tem um detalhe. Lá em cima aconteceu o que a gente entendeu como uma rebelião, não foi? Sim. Tá. Quantos querubins ficaram na condição de justo? Só Gabriel. Só um. Só Gabriel. Só Gabriel, né? Por que só ficou Gabriel? Hã? Porque ele foi fiel. Porque ele foi fiel. Como é que é, irmã? Todos os outros Você fez assim, 2? Por que 2? Não sei. Que é isso? Algum anjo falou pra ela. Hã? Algum anjinho falou pra ela. Essa anjo aí, sei não. Não é 2, lembrar, não é 2 não, é 1. Agora, a gente vai ver isso hoje também, lembrar. A gente vai lembrar. Vamos lá, primeiro, em Isaías, capítulo 6. Nós vamos entender essa autoridade. Nós já entendemos quem é Mical, né? Entendemos e tudo mais. O mais interessante que Mical, ele sempre andava com quem? Com Yahweh. E também andava com seu exército. Automaticamente também andava com um querubim. Para cima e para baixo, tá? Imagino dessa forma. Isso é pensamento celestial, né? Principalmente depois da rebelião, né? Ficaram ali 96 mil, né? A gente lembra disso. O Daniel fala, né, desse querubim que só tinha Mical. Só tinha Mical. Isso, exatamente. Exatamente. Só tinha ele. Quando ele vem atender Daniel, né? Quando ele vem atender Daniel. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Deixa eu só... Foi aí, Bernardo. Eu achei que você não está estudando o que quer falar. O que foi? O que aconteceu? Só falou, não? Aí, o que acontece? Tira atenção, né? Depois Não se preocupa não. Mas, o que acontece? Nós, irmãos, hoje, entendemos que a autoridade que foi colocada por Ial
ela não é revogada. E foi dado para Satanás a autoridade. Ele não vai voltar atrás, vai lá, eu vou tirar Satanás do trono. Ele não vai fazer isso. Porque ele não volta atrás do que faz. E é por isso que Satanás está sentado lá no trono lá. Está lá reinando. Imagina, inclusive, pelos outros querubins sendo adorado. Porque é isso que ele queria. Né? Mas o seu exército não foi incutado pelo seu exército falar assim, olha, como eu dei autoridade para isso, ninguém pode tirar isso de lá não, tá? Não, nada disso. Por isso que a missão, ela é toda colocada nas mãos de Mical com o seu exército. Está entendendo? Só que, por que eu estou falando de autoridade? Porque eu tenho que entrar no querubim. Quando a gente vê em Isaías, vamos lá em Isaías, capítulo 6. Vamos lá, Isaías 6. Isaías, capítulo 6. Você viu aí o livro do Emanuel e Hã? Emanuel Macron? Como é que é? O livro do Emanuel? Ah, o título? É. Ah, é verdade. É Eu verdade. não tinha percebido isso. Também tinha não. Isaías 6. Diz assim, Isaías 6, vamos pegar aqui a partir do versículo 1 mesmo, tá? No ano em que faleceu o rei Osias, viu o mestre assentado sobre um trono alto e elevado. Lembra que ao sobreexaltando e alto? Sim, Não é nessa condição, porque aqui é uma profecia. sim. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, acima dele, em pé, estavam serafins. Cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Grava isso e marca isso. 2 cobria a face, 2 cobriam os pés, 2 voavam. Então quer dizer que ninguém vê eles. O rosto deles não aparecia, não é? Não é isso que dá para entender? Dá pra entender. Então tá. Tampa tudo. Mas, continuando. Exato, mas continuando. Diz assim: eles clamam uns para os outros e dizem: Santo, Santo, Santo é Ial dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Viu aí? É adoração. Santo, Santo, Santo é Ial dos exércitos e a sua glória enche toda a terra. Grava isso. Tá ok? Mas aqui é um querubim ou é um serafim? Me lembra, lá em Apocalipse fala que o querubim adorava, né? É lá em Diante do trono. Apocalipse 4, né? Eu lembrei foi disso. Acho que é Apocalipse 5. Então aqui a gente vai entender. Isso aqui é um serafim ou esse aqui é um Ou querubim? Que lá fala que É. Agora é isso que nós vamos entender hoje. Serafim. Se serafim é diferente de querubim e se querubim é o mesmo que serafim. Tá ok? Porque a única passagem que fala de serafim, você pode procurar, é somente essa, não tem outra. Não estou falando de livros apócrifos, não. Estou falando da Bíblia aqui, ao qual a gente tem como instrução de Ial hoje para ser direcionado. Porque Ial não precisa de terceiros, né, irmão? Eu preciso de um livro secular, de um autor, de um teólogo, para entender a parte espiritual. É Ial que revela. Se você está com a Bíblia Almeida, se você está com a Bíblia católica, se você está com a... Quer dizer, Almeida católica é a mesma, né? Você está com a Bíblia Almeida, você está com a Bíblia King James, britânica, independente, não importa. Só que algumas traduções, principalmente a tradução que eu olhei, o livro, não está serafim, está anjo. Aí já entende-se que, pera lá, então alguém entendeu outra coisa que não é serafim.
O escriba nessa aqui entendeu outra coisa. O livro, vocês pegam na Bíblia Online, aí tem várias traduções. Aí a única que está como anjo, que eu vi lá, é o livro. Tem a britânica, tem a internacional e tal. Mas o livro está como anjo. Essa passagem aqui. Então, grava essa parte, ó. 6 árvores. E eles cantavam o quê? Santo, santo, santo em altos exércitos. Então, marca essa parte, deixa aí com marcador de texto. E vamos lá em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse. Não pode dar play. Pode deixar aí, mano. Deixa aí. Apocalipse, capítulo 4. Esse é cuidadoso, eles não pisam, não. Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. Não, vamos pegar aqui do versículo 5, tá? Lembra que a visão de Isaías, ele viu alguém sentado no trono? Lembra disso? 4, 5 em diante. Diz assim: do trono, aí ó, do trono saiu relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, são 7 espíritos de alma. À frente do trono havia como um mar de vidro. Então, à frente tem o trono aqui, ó. Eu tô aqui. Aí na frente, então o que? O piso inteiro aqui é um mar de vidro. Então ele está em cima ou ele está embaixo? Está em cima. Em cima, porque está na frente. Isso, está na frente, um mar de vidro. Não é uma parede, um mar de vidro não. É um piso, um mar de vidro. Um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor, olha, no meio do trono. Quando fala no meio do trono, é na condição de que Isaías, lembra que Isaías viu alguém em cima? E ao seu redor. Por quê? Os querubins, quando Ezequiel, nós vamos ver isso, quando Ezequiel viu os querubins, eles ficavam como relâmpagos, de um lado para o outro. E as asas deles se tocavam, as asas que ligavam as outras, se tocavam uma com a outra. As primeiras asas. Mas eles só iam por um sentido frontal, eles nunca voltavam. Então, no mesmo modo que eu estou vendo um querubim de frente, de repente eu estou vendo ele de costa. Mas não é porque eu estou vendo ele, eu estou vendo outro querubim. Não, lá em Ezequiel, a primeira visão, tá? Então, mostra essa dificuldade de visão daquele que está tendo a visão. Porque os querubins eles estavam como relâmpagos. Então ele está aqui, de repente está aqui, de repente está lá, e ele fica ao redor do trono. Então agora quem está fazendo essa função é Gabriel. Agora que eu falo no modo de falar, tá, irmãos? Mas nessa profecia, nesse relato agora de Apocalipse, é somente um querubim que a gente já sabe quem é, que é Gabriel. Então, a gente pega aqui, ó, no meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro vivente é semelhante ao leão, o segundo vivente a um touro, o terceiro tem a face como de homem, e o quarto é semelhante a quem? A uma águia em voo. Os 4 viventes têm cada um 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite sem parar proclama o quê? Santo, 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 mestre Yahweh todo-poderoso, aquele que era, aquele que é para sempre. A mesma coisa. Só que agora tem uma condição de adoração diferente. Santo, 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 mestre. Ele está falando de Yahweh. Yahweh todo-poderoso, que ele recebe o nome de Yahweh forte. O Yahweh filho. Aqui é o querubim adorando. Olha, então a gente já viu uma coisa parecida aqui. O que a gente viu de parecido aqui? Versículo 8. Os 4 viventes têm cada um quanto?
6. asas. Os 4 viventes. Aqui falou que é um querubim, aqui em Apocalipse especificadamente falou que é um querubim? Não. Falou que são seres viventes, não foi? Então não está especificando aqui que é um querubim. Então até então eu entendo que isso aqui é um serafim. Eu falaria que isso aqui é um serafim leigo, lendo de primeiro relance e pegando só esses 2 versículos. Baseado em Isaías. Se eu pegar Isaías e ler com isso aqui, eu vou falar assim: 6 asas. Fala santo, santo, santo. É serafim. É um serafim, eles foram elevados. Tá? Só que vão entender. Agora, não é fácil, irmão. Por isso que vai ter que recorrer às escrituras. Foram elevados. Agora vamos lá em Ezequiel. Deixa essa parte aqui também marcada. E vamos lá em Ezequiel. Nós vamos primeiro Ezequiel 1. Lá em Apocalipse capítulo 4, ele falou dos seres viventes, né? Irmão Isalino, 1483. quais são os seres viventes falados lá em Apocalipse? Seres viventes, você fala... Quais são os seres viventes as falados? faces dele, As faces. É face de touro, de águia, de leão e de homem. Isso. É isso mesmo, irmã Iraci? Irmã Iraci, é isso mesmo? Hã? Como é que é? É isso mesmo? O que o irmão Isalino falou, é isso mesmo? As 4 faces são essas mesmo? Não é um urso, não? Deixa eu ver de novo. Oxe. Vai lá em Apocalipse 4. Apocalipse 4 que nós lemos. Os 4 seres viventes. Quem são os 4 seres viventes? 4. É águia, leão, touro Um homem. Deixa eu ler. Eu quero que lê para entender. Leia de novo se eu preciso. É semelhante a um leão, e que leva um o... touro, um homem e águia. Então, quantas faces tem esse ser aí explicado? Quantas faces tem? E quais são as faces? Sem ler. Leão, homem, touro, homem e águia. Isso. É isso que eu quero que vocês gravem. Não pode esquecer dessas coisas. Só para a gente entender a mensagem, tá? A mensagem hoje é uma mensagem de estudo. De estudo. Não é mensagem para... O pai está revelando esse detalhe porque senão a gente fica no fermento, acreditando que... Né? Vamos lá, não vou falar agora não. Ezequiel 1. Ezequiel 1. 1:6. Vamos pegar o 4 aqui, ó, para os irmãos entenderem o contexto, tá? Eu olhei, havia um vento tempestuoso que soprava do norte, uma grande nuvem e um fogo chamejante em torno de uma grande claridade. E no centro, algo que parecia um elétrico. No centro. Lembra que em Isaías tem alguém no centro? Lembra que em Apocalipse tem alguém também no centro? Tá. E no centro, algo que parecia um elétrico. No meio do fogo. No centro, algo com forma semelhante a 4 seres vivos. Tá falando que é querubim aqui ainda? Não. 4 seres vivos. Mas cuja aparência fazia lembrar uma forma humana. Então, já viu que parece que tinha uma forma. Ele tinha uma forma humana, não era face não. Ele tinha uma forma humana. Cada qual tinha 4 faces e 4 asas. Uai, então não é o mesmo ser, não é? Porque o outro tinha 6 asas. Esse tem 4 asas. Então, pera lá. Bugou, né? E agora? Mas vou continuar. Porque tem 4 faces. Vamos ver. Aí, vamos lá. Versículo 7. As suas pernas eram o quê? Retas. Né? E os seus cascos como o casco de novilho. Mas... luzentes. Casco de novilho, mas luzentes. Lembrando o brilho do latão polido. Sob as suas asas
havia mãos humanas, voltado para 4 direções. Pera lá. Então, ele viu 4 asas, que nessas 4 asas tinha mãos humanas. Então, imagina uma asa e na bordinha assim uma mãozinha humana. Tipo morcego. Tipo morcego. É, Isso, tipo morcego. Tinha uma mãozinha humana. Uai, então pera lá. Começou que interessante o negócio. Só que ele está falando que dessas 4 asas que tinha mão humana. Por isso que ele viu 4 asas. Vamos continuar. Entendimento não é fácil, irmãos. Mas presta atenção. Sob as suas asas havia mãos humanas voltadas para as 4 direções, como as faces e as asas dos 4. Tá vendo? Aí, vamos dar uma pausinha aqui. Vamos lá. Em Ezequiel 10. Dá uma pausa aqui e volta. Eu precisei anotar. Eu fui pedindo direção para o pai, o pai foi me mostrando. Ezequiel 10. Ezequiel 10. Ezequiel 10, versículo 8. 10, 10, versículo 8. A gente viu lá quantas, o quê? 4? 4 faces. Aqui no... Não, Ezequiel 4 asas. 4 asas. Mas também viu 4 faces. Mas ainda ele não tinha falado como que eram essas faces. Que era? É, a gente está entendendo isso aí. Aí fala assim. Fala assim, ó. Ezequiel 10, 8. Não, bebe água. Ai, irmão, tem que subir. É mesmo. Ezequiel 10. Oi, gente. Porque já fala. Vamos lá. Ezequiel 10 em diante. Diz assim, ó. 10, 8. Diz assim. Cadê o 8, gente? Aqui, ó. Então, apareceu sob as asas dos querubins algo que tinha forma de mão humana. Fez um link agora lá que a gente acabou de ler. Isso. Né? Enquanto eu olhava, vi ali 4 rodas junto aos querubins. Uma roda junto a cada um deles. O aspecto das rodas lembrava o brilho do crisólito. As 4 tinham os mesmos aspectos, como se uma estivesse no meio da outra. Era tipo 2 alianças, tá? No meio da outra. Ao se moverem, caminhavam nas 4 direções. Não se voltavam, antes moviam-se na direção para a qual estava voltado a cabeça. Não se voltava enquanto caminhavam. Tá vendo? O seu corpo todo, o dorso, as mãos, as asas, bem como as rodas, estavam cheios de olhos. Ó, lembra que a gente leu aonde que ele está cheio de olhos? Em Apocalipse capítulo 4. Que esse está cheio de olhos, inclusive as rodas agora. Aí cheio de olhos em torno das 4 rodas aí. Essas rodas se deu o nome de o quê? Galgal, né? Conforme eu entendi que ele relata. Cada uma tinha o quê? Cada uma tinha 4 faces. A primeira, aí agora ele está falando dos seres viventes. A primeira era a face de querubim. Qual que é a face de querubim, irmão Elbert? Qual que é a face de querubim? Não é as 4, não, é uma só. Qual que é a face específica do querubim? A gente já falou sobre isso. Lembra não, irmão? Não é de homem. De touro. De touro. Aí vamos lá, mas aqui vai explicar. A segunda face de homem, a terceira face de leão, a quarta de águia. Então só restou a de touro.
Aí vem. Os querubins se erguiam. Eram os mesmos animais que eu vira junto ao rio Cobá. Então aquele rio lá atrás que a gente leu em Ezequiel 1, ele está falando que esses seres aqui é o mesmo que ele viu lá. Então ele está falando que é o querubim. Aí chega lá. Aí está relatando lá que é o querubim. Uhum. Aí ele vem e fala, os querubins se erguiam, e eram os mesmos animais que viram junto ao rio Cobá. Quando os querubins se moviam, as rodas moviam-se ao lado deles. Quando os querubins levantavam as asas para se erguerem do solo, as rodas se afastavam de junto deles. Presta atenção, nesse versículo aqui é importantíssimo. Quando os querubins se moviam, as rodas moviam-se ao lado deles, ao lado. Quando fala ao lado, que é onde eles estavam indo, porque eles estavam abaixo. Quando os querubins levantavam as asas para se erguerem, ele começava a voar. Então, duas asas aqui estão voando. Quando ele vê os querubins lá no rio Cobá, ele está no rio e ele olha para cima. Ele vê o mar de vidro em cima dele. Em Apocalipse, Johanna está em cima do mar de vidro. Ele vê o mar de vidro de frente, então ele está em cima. Ele vê o trono e vê o mar de vidro. Quando o Ezequiel está vendo, Ezequiel está no rio Cobá, na terra, vendo do alto. E vê o mar de vidro. Embaixo do mar de vidro, ele vê os 4 seres viventes. 2 visões diferentes. Johanna está vendo de frente. Ezequiel está vendo de baixo. As asas que estão voando, quem está embaixo vê? Eu estou embaixo. Eu estou vendo as asas aqui que está voando, está se erguendo. Ele tem 6 asas. 2 que se moviam abertas. 2 que tampavam o seu corpo. E 2 que voavam. Lembra que a gente leu em Isaías? Tá. Só que em Ezequiel fala que era 4 asas. Só que voltado para as 4 direções. Norte, sul, leste, oeste. Vocês estão vendo? Direções. Tá ok? Então tá. A direção é aqui, tá? Aí, quando ele se ergue, 2 asas fazem ele subirem. Mas as 4 asas estão voltadas para as direções. Quando fala as 4 asas, ele está vendo os seres aqui, ó, se movendo e vendo de baixo aqui, irmãos. Imagina você de baixo no rio e vendo lá em cima. Você está vendo 4 asas. Porque você está vendo os 4 seres ali. Entendeu? É um ângulo de ver. É um ângulo de ver. É um ângulo, ele não consegue ver as 6. Ele só consegue ver elas abertas. Então, sim, embaixo ele vai ver o posicionamento de um quadrado. De 4 das 2. De 4. Que ele não consegue. Ele não consegue. Porque é muito rápido. A gente vai voltar a Ezequiel, vocês vão ver. É só para explicar. Aí vem. Aí a gente vai pegar aqui, ó. Ezequiel, onde a gente parou? Qual versículo? 13. Versículo 13. Aí fala assim, ó. 13? Não. 13 não, 17 não? 17. Quando paravam, elas paravam. Quando se erguiam, elas se erguiam com elas. Porque o espírito do animal estava nelas. Tá? Então tá. Versículo 18. Em seguida, a glória de Yahweh saiu de sobre o limiar do templo e pousou sobre os querubins. Os querubins levantaram as asas e se ergueram do solo. À minha vista, se ergueram do solo? À minha vista. Ao saírem, as rodas estavam com eles. Detiveram-se junto à porta oriental do templo de Yahweh. E a glória de Yahweh de Israel estava sobre eles. Este era o animal que ouvira sob o Yahweh de Israel. Tá vendo? Sob o Yahweh de Israel. Junto ao rio Cobá. Por que ele fala sob? Sob é em cima ou sob é embaixo? Embaixo. Sob o rio Cobá. Sob o Yahweh de Israel. Estava embaixo. Junto ao rio Cobá. E conheci que eram querubins.
Então, ele teve o entendimento e era querubins. Pronto. Aqui está o entendimento. Agora, vamos voltar lá em Isaías 6. Marca esse aqui também. Marca. E vamos voltar lá em Isaías 6. Isaías 6. 1263. Ó, 2 e 3. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam o quê? Uns aos outros. Santo, santo, santo. Então, é Ial, né? Beleza. Aqui, irmãos, ó, Isaías 6, 23, nós vamos pegar aqui com o Apocalipse 4:8 que nós lemos, com o Apocalipse e com Ezequiel 1:10 e com Ezequiel 10:14. Eu preciso que a gente vá nessas 4 passagens. Aí só que eu não vou conseguir ler tudo não, então a gente vai ter que fazer assim, ó. Vou pedir para a irmã Ângela abrir. Eu já estou em Isaías. A irmã abrir em Apocalipse 4:8. Depois a irmã vai ler Apocalipse 4:7. Irmã Débora. E depois a gente vai pegar com o irmão Isalino, Ezequiel 1:10. E com o irmão Elbert, Ezequiel 10:14. Nessa sequência. Sim. Essa é a sequência de leitura, só para a gente ter um entendimento, tá? Essa é a dificuldade. A gente vai ter um entendimento. Porque a gente fez os links, mas a gente vai ler nessa sequência agora, tá ok? Vamos lá, ó. Isaías 6:23. Eu li que acima dele, em pé, estavam os serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobria a face, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. Eles clamavam uns aos outros e diziam: Santo, Santo é Ial dos exércitos, e a sua glória enche toda a terra. Aí a gente pega Apocalipse 4:8, só o versículo 8. Tá. Os 4 viventes têm cada um 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E de dia e de noite, sem parar, proclamavam: Santo, 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 Mestre ao Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Versículo 8. 8. 6 asas, 6 com o que eu li agora, asas, 6 asas. e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Isso, 6 asas, e são cheios de olhos. São cheios de olhos. Irmã Débora, versículo 7. O primeiro vivente é semelhante a um leão, o segundo vivente a um touro. Então volta aí, pera lá. Eu li que eu vi um ser. Esse ser se chama Serafim, que eu vi. Eu estou me colocando no lugar de Isaías. Né? Aí, como se essa tradução fosse a correta, mas não é. Aí, eu vi esse ser, 6 asas. Esse ser também está em Apocalipse, que são 6 asas. Belezas. Ele também fala Santo, Santo, Santo. Então, parece um serafim. E o que a irmã Débora leu é o quê? O primeiro vivente é semelhante a um leão, o segundo vivente a um touro, o terceiro tem a face como de homem, o quarto vivente é semelhante a uma águia em voo. Uma águia em voo. E o 10:14? Cada um tinha 4 faces. Não, o 10:14? Não, é o 1:10. 1:10. É o meu. É. Quanto às suas faces, tinham forma semelhante a de Ó. um homem. Ó, pera lá. A irmã Débora leu o quê? Apocalipse 4:7. Isaías fez link com Apocalipse 4:8. Apocalipse 4:7 vai fazer a link com Ezequiel. Aí lê Ezequiel 1:10. Lê, irmão? Quanto às suas faces, tinham forma semelhante à de um homem, mas os 4 apresentavam face de leão do lado direito, e todos os 4 Os 4. Pode ir. apresentavam face de touro do lado esquerdo. Ah. Ademais, todos os 4 tinham face de águia. Ó, então para lá.
Vamos entender agora o posicionamento de visão da face. Apocalipse explicou que ele viu quatro seres. Ele não explica quantidades. Em Ezequiel explica a quantidade porque ele ainda está vendo a visão dos querubins abaixo do rio de vidro, do mar de vidro. Aqui na terra. Ele está vendo a terra, vendo embaixo do trono de Yahweh. Aí você leu como é que estava a face dele. A face do lado esquerdo era qual? A face do lado esquerdo era de touro. Do lado direito? Do lado direito era de leão, né? Lê de novo. E de novo. Lê de novo. Ezequiel 1:10. Semelhante a de um homem. É leão. Leão do lado direito. Leão do lado direito. Então, esquerdo é touro, do lado direito, leão. Leão. E a frente? A frente é de homem. E as demais eram de águia. De águia. Por que fala as demais? Das costas. Então significa que ele agora, o posicionamento de visão dele é ele de frente com o querubim. Com os 4 querubins. Só que os irmãos no áudio não vão conseguir ver, mas eu vou tentar fazer essa palavra ficar uma mímica. Como se fosse uma mímica. Imagina, nós estamos aqui. Ó, tem 4 pessoas aqui, ó, na nossa frente. Beleza? Tem asas, conforme a gente viu em Isaías 6 asas, cobrindo tudo bonitinho. Eu estou vendo esse quadrado, esses 4 seres com as suas asas ligando umas às outras. Depois os irmãos lendo o contexto todo vão ver que eles têm as asas que tocam umas às outras. Beleza. Formando um quadrado. Formando um quadrado. E Ezequiel está aqui, ó. Ele está de frente com esses 4. Então, de frente eu estou vendo o rosto da irmã Débora. Porque ela está aqui de frente comigo. Imagina que ela está aqui perto. Do meu lado direito está a irmã Ângela. Ela está com a face de leão, virado para lá. Mas eu estou vendo que é um leão porque está virado para lá. Mas eu estou vendo outro querubim. Quando eu venho do lado esquerdo, a irmã Iraci está com o rosto de touro. Eu estou vendo, mas é um outro querubim que estou vendo que está virado para lá. Viu? E quando eu olho para trás de um querubim que está de costa, que ele está mais perto de mim, eu estou vendo a face de águia. Entendeu? Quando eu olho para frente, eu estou vendo o querubim que está na última posição, mas está mais perto. Homem. Quando eu olho aqui de frente, eu estou vendo um querubim de costa. Então eu estou vendo a face de águia, como em voo. Então um está olhando para o outro. Um está olhando para o outro. Os seres estão olhando um para o outro, cada um com a sua face determinada. Sim. Né? Só que a visão de Ezequiel é uma visão muito complexa. Vocês estão entendendo? É difícil essa visão. Por quê? Ele está vendo vários posicionamentos ao mesmo tempo. E a passagem mostra que eles ficavam ali como relâmpagos. Nossa. Aí parava aqui, vinha aqui, ao mesmo tempo estava ali. Então ele via aquelas faces, só que era uma forma ordinal. O que é a forma ordinal? Elas se moviam uma sequência certinha. Ele via leão aqui, ele estava vendo o touro lá do outro lado. Se ele via do lado esquerdo, ele já estava... Entendeu? Naquele momento de visão que ele interpreta lado esquerdo e lado direito, é um momento que ele conseguiu ver tudo. É isso que eu estou querendo explicar para os irmãos. E nesse momento, ele vê as asas completas. Porque ele agora vê que os querubins, eles se ergueram. Com 2 asas, ele não fala que 2 asas se ergueram? Sim. Não foi? Sim. Mas antes, lá em Ezequiel 1, ele não viu 4 asas voltadas? Porque está vendo de baixo, só que agora ele está vendo de frente. E agora ele está vendo 2 asas que se erguem. E em Isaías 6, mostra que 2 asas é para voar. 2 asas é para tampar o corpo. E 2 asas é para tocar umas às outras. Difícil? Muito. Mas agora está ficando fácil o entendimento. Por quê? Lê aí Ezequiel 10:14. Cada uma tinha 4 faces.
A primeira era face de querubim. Ah, A segunda face de homem. A terceira face de leão. E a quarta face de águia. de águia. Linkou com Apocalipse aqui. A mensagem lida agora dessa forma, como se fosse um texto completo, você vai ver que está falando de um ser só. Então significa que Isaías faz link com Apocalipse, mas Isaías não faz link com Ezequiel. Não faz link com Ezequiel. Isaías faz link com Apocalipse. Sim. Mas o que liga Apocalipse é o que está escrito em Ezequiel. Porque Ezequiel foi o único que conseguiu ver frontalmente os 4 seres viventes atuando na forma de atuação. Só que eles estavam abaixo do trono. E isso que é maravilhoso. Quando Yohana vê, agora ele vê com facilidade. Por quê? Porque ele está vendo os 4 seres viventes que foi elevado. Quem é os 4 seres viventes que foram elevados? Gabriel. Não é os 4 querubins, é um ser vivente que foi elevado. Vocês viram Tinha aí? característica desses 4 Tinha seres viventes. Tinha esses. É um que tinha característica dos 4. O querubim tem essas 4 faces, né? Sim. Esse querubim que Yohana está vendo, porque Yohana está em cima. Vamos voltar lá em Ezequiel, em Apocalipse. Vamos voltar aqui em Apocalipse 4. Olha aqui para vocês verem. Então, a característica de um. Aqui, ó. Ó. Apocalipse 4:1. Diz assim, ó. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. Ó, tá aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira falar como trombeta, disse, sobe até aqui. Ó, e subiu. Viu que ele subiu? Ele não está embaixo como Ezequiel estava no Yuquebá, que fala assim, olha, sob Ial, abaixo de Ial. Viu? Aqui ele está acima, sobe até aqui, ele subiu. Agora ele está vendo o posicionamento de frente, o mar de vidro por cima. Então a visão de Ezequiel é a mesma visão de Yohana, e é o mesmo ser vivente, de 6 asas. Um querubim, então, tem quantas asas? 6. Não é um serafim. Não é um serafim, é um querubim. Não existe serafim. Então ali foi quem escreveu, né? Quem escreveu ali que teve algum problema aí. Tem algum problema aí. Agora, livros, né, outros livros aí, querem correlacionar esses pontos, dizendo que tem serafim, dizendo que tem 7 arcanjos, dizendo que tem... Entendeu? Só que por que isso acontece? Porque o que o pai quis mostrar é que quando Isaías estava vendo, ele estava vendo muitos anjos que estavam adorando a Ial ali, e eles exerciam autoridade. Quando Isaías viu, vocês perceberam que o rosto deles era tampado? Sim. Por quê? Não, estavam abaixo do trono. Eles não eram dignos de ver Ial. E agora esse ser vivente se torna digno de ver Ial. Como aqueles que são elevados, ele é elevado. Vocês estão entendendo? Sim. O que nós íamos falando É incrível, né? é incrível. É incrível. É incrível. É exatamente o que a gente está conversando, cara. Os querubim? Os 4 faces. E ainda falamos das características. Por que touro, por que leão, por que homem, por que ave. Oh, interessante, né? A gente, né? Ele perguntando, Cada a gente face, vai... O que é homem, o que É. é águia, Na terça-feira, esse estudo para mim deu na terça-feira. Eu tô calado. Eu tô achando que vocês fizeram esse estudo, não. Eu tô maravilhado. Na terça-feira. Na terça-feira foi feriado, não Eu tô de foi? boca aberta. Aconteceu algo impressionante comigo terça-feira. Fala Eu para tô os de irmãos. boca aberta aqui, porque tudo conecta. O pai, ele é... Conecta tudo, É né? incrível. É tudo igual, Beethoven, né? Então,
É extraordinário. É extraordinário, é verdade. Extraordinário. Na terça-feira que teve aquela... Já aconteceu. Foi feriado, né? Feriado. Foi Isso feriado. acontece com nós direto. Aí na terça, o meu celular, o aplicativo, ele travou. Aí eu sei lá o que aconteceu, eu falei assim, gente, não tá chamando nada. Nossa, terça-feira, feriado, ninguém vai trabalhar, ninguém vai... Aquela manifestação, aquele negócio estava acontecendo. Aí, mas o celular não estava chamando. Aí o pai falou comigo assim, vai para casa, eu quero te mostrar algo. Falou comigo de jeito. E eu queria entender por que tem serafim lá em Isaías. Eu já tinha feito essa pergunta há muito tempo. Inclusive, eu fiz essa pergunta conversando com o irmão Shaul, com o irmão Anderson. E eu já tinha falado com o irmão Arthur, os serafins, os querubins aqui tá diferente, tal, tá estranho isso aqui. Aí a gente conversou, o irmão Arthur já tinha me falado, irmão, é o mesmo ser. Só que a gente ainda não estava tendo ainda uma claridade na escritura. O irmão Arthur, ele trouxe o entendimento espiritual, mas eu ainda não estava claro sobre o entendimento na palavra. Você está entendendo? Aí eu fui para casa na terça. Aí cheguei em casa, aí eu falei assim, estranho esse aplicativo funcionou. Eu fui testar o aplicativo. Em casa funcionou. Era para mim ir para casa. Aí eu fui desliguei o celular e falei, vou desligar, vou trabalhar não. Aí eu fiquei meditando essa palavra. Aí o pai foi me conduzindo. Aí o pai falou comigo, é para ler dessa forma aqui, ó. Para você entender que ali foi um fermento colocado para tentar confundir que naquele primeiro momento, esses seres estão passando autoridade para uma outra pessoa. Se vocês pegarem lendo ali Isaías, depois vocês lerem Ezequiel, irmão, vocês vão ver todo o contexto de Isaías, Ezequiel, que fala dos querubins, das asas. Eles exercem uma autoridade muito grande. Eles exerciam, né, uma autoridade muito grande. Muito grande mesmo. Você está entendendo? A ponto de que as rodas que estão embaixo deles ali é o espírito de alma. Ele vê um carro, para te falar assim, tem traduções que explicam ali como um carro, né? Aí você entende a carruagem de fogo que tirou Elias da terra. Isso foi antes da Foi queda, antes. né? Foi antes. Entendeu? Então, assim, a autoridade que eles exerciam diante do trono, diante do altar de Yahweh. Aí, quando a gente pega a passagem que o querubim pega a brasa e entrega para o homem de linho, ele está perdendo a sua autoridade, porque não foi fiel. Entendeu? E é esse entendimento que o Pai já trouxe para a gente, só que agora está mostrando com muita clareza através desses seres. Porque quando você lê serafim, você se importa em querer ali de Isaías pensar? Você fala, vou ler esse negócio. Esse negócio tá muito complicado. Aí pegou, aí qual que é a pregação da denominação? Falar o quê? Falar assim, pegou a brasa viva do altar e colocou na língua dele. Ah, então agora ele tem Língua de fogo. língua de fogo, tem palavra, né? Agora ele tem a palavra, mas ali está falando em segredos. E o Pai vai nos dar esse entendimento de uma forma muito clara, que eu sei que vai. Tá entendendo? Por isso que igual teve a administração que o Marco trouxe, de que ele aqui era inferior a Sol. Inferior. Assim como Mical era inferior em termos de autoridade. Sim. Né? É por isso que ele está entregando a autoridade que É, ele tinha. e você vê que esse querubim estava com o espírito de alma com eles. Entendeu? Aí tirado deles e passado para o homem de linho. O espírito que estava sobre o querubim. Você viu que passou para o servo, para o intendente fiel, as vestimentas, que significa autoridade. Passou tudo. É isso. É isso que é tremendo. Então, significa não, irmão. Não. No final, não. Nós estamos falando quando aconteceu, passou para ele a autoridade. Porque lembra que Mical ele foi sumo sacerdote antes. Para ele espiar, né? Ali a condição do pai, ali ele se torna o sumo sacerdote. E ele veste, né? Ele veste o manto do pai conforme na lei. Na lei ali, quando era o outro sumo sacerdote, ele vestia a roupa do pai.
Aí o irmão logo vai trazer o entendimento mais apurado disso aí, vocês vão ver que maravilhoso que é. Vocês estão entendendo? Sim. Então tá, é só pra gente deixar isso claro, que agora, quando você lê Isaías, é só isso, essa mensagem é só para isso. Serafim e querubim é a mesma pessoa. É só para isso. É só mudar ali no 6 e colocar querubim. Só mudar ali e colocar querubim, pronto. Não existe serafim. É. Só que ali fala assim, olha, que aí eu vi esse querubim, né, agora, colocou nos meus lábios Sim. a brasa. Não foi? Aí meus olhos viram e alface, ó, mas ele viu foi um querubim, mas viu tudo na representação de Ial. Quem vê um ser celestial digno, vê Ial. Viu tudo isso? Quem vê esse ser celestial vê Ial. Que ele passa a paz. Entendeu? O Espírito. Sim. É o Espírito que está agindo. Como Jacó falou. É, Passa a aí, paz, porque ele aí, passa a aí paz. surge aquela voz do trono e fala assim, e a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías levanta a mão assim, eu, envie-me a mim? Uhum. Só que, É Mical. ali é um segredo celestial. Que aquela brasa que sai do altar e coloca ali na boca de Isaías é uma representação tremenda. Recebendo essa autoridade, essa investidura de autoridade. Que bênção. É maravilhoso demais, irmãos. Maravilhoso demais a conta. Só que sim, é muito forte, né, irmãos? É muita coisa. É muita coisa. O Pai vai esclarecendo tudo aos poucos. Mas isso era a mensagem, mas eu quero ler só o último texto, que é para confirmar. Agora é confirmar mesmo. Ezequiel 28. Agora vocês vão ver. 1520. Só que vocês vão deixar aberto em Isaías 6,6. Tá? Exatamente. Já deixa em Isaías 6,6. Mas nós vamos em Ezequiel 28. 1520. Para a gente finalizar. Aí vocês vão ver aqui, ó. Ezequiel 28. 14. 28, 14. Diz assim. Tá falando de quem aqui, né? De quem está falando? Satanás. Fiz de ti querubim cintilante, o protetor. Tá vendo que Ial fez dele? Isso. O protetor. Estavas no monte santo de Ial e movia-te por entre as brasas ardentes. Agora volta lá em Isaías 6,6. Nossa. Vamos ver. 6,6. E tem que ser 6,6. Tinha que ser, Né? Nisto, um dos querubins, né, voou, aqui está falando serafins, né? Um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Agora volta lá de novo, Ezequiel. Fiz de ti um querubim, um querubim, não um serafim. Fiz de ti um querubim, e você se movia sobre as brasas ardentes. Olha ele aqui indo lá tirar a brasa ardente do altar. Ele que se movia sobre as brasas ardentes. E esse aqui que está falando Isaías 6,6, ele pega a brasa ardente para colocar na boca de Isaías. Está mostrando e confirmando que essa passagem de Isaías 6 não é um serafim, é um querubim. Porque ele fala aqui, ó, Isaías 6,6. Um dos querubins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar. E quando você vai em Ezequiel 28, 14, fiz de ti um querubim cintilante, o protetor. Estava no Monte Santo de Ial e movia-te por entre as brasas ardentes. Tá vendo que ele estava ali se movendo?
E quando Isaías vê, ele vê esses querubins se movendo entre as basas. Viu? É a mesma coisa. Por isso que em Isaías ele fala de uma forma, em Ezequiel, ele fala de uma forma clara. Quem Isaías viu não é um serafim, é um querubim. É só para confirmar mais ainda o que nós já falamos. Tá bom? E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Muito bom, né, irmão? Maravilhoso. Grato a Yahusha, grato a